educação infantil, a gente dá muita importância a esse espaço e esse tempo para o brincar livre. A criança que brincou plenamente, ela tem forças para se tornar um adulto que consegue estar pleno naquilo que faz e ser feliz nessa plenitude. O que é o trabalho nesses 7 primeiros anos? Que a criança se aproprie de si mesma, não só do seu corpo físico, mas também do seu corpo social, no que diz respeito ao que é possível dentro dessa faixa etária, e também do seu pensar dentro do que é possível nessa faixa etária. Esse é um espaço onde eles podem brincar livremente, aonde eles podem correr, eles podem pular, saltar, saltitar, sempre se ativando e conhecendo os limites e as possibilidades da sua corporalidade. Assim, ela vai desenvolvendo de uma maneira livre, uma motricidade ampla, que vai ser muito valiosa depois nos anos escolares. Nós temos salas com número reduzido de alunos. As salas são compostas por várias idades, para que eles não estejam muitos espelhando o mesmo momento de desenvolvimento e para reproduzir também uma família. Na educação infantil Waldorf, a gente pensa essa manhã sempre em momentos de contração e expansão, onde ora a criança está íntegra, concentrada, ou trabalhando naquilo que ela vai comer daqui a pouco, ou fazendo o seu desenho que vai expressar ela mesma também, o seu momento ali nas cores e nos traços. Ora ela está livre brincando, então a manhã ela pulsa entre contrair e expandir como nós respiramos. Eles chegam e são recebidos por um adulto de referência com o qual eles vão estabelecendo um vínculo bem forte, e isso também traz muita segurança. É um espaço privilegiado para que esse brincar pleno possa acontecer. O ensino fundamental, ele é fundamental. E se a gente olha que eles vêm como crianças, vêm do movimento e vão como jovens para uma abstração, esse período do fundamental, que é um ciclo de 8 anos, ele tem transformações diárias, profundas. A criança do primeiro ano, ela vem ainda muito ligada a essa primeira infância. Ela não tem muito essa noção dela e do mundo. É como uma gotinha d'água que ainda se sente mar, que ainda não se sente gotinha e que está nesse movimento da água sem perceber os movimentos e sem se perceber, mas percebendo esse todo. E aí, quando ela vai para o segundo ano, começa um pouco essa pulsação entre eu e o mundo. O professor de classe, ele conduz a turma, puxa, mas como é possível por 8 anos você conduzir o mesmo grupo? E esse grupo, a primeira tarefa do professor é formar o grupo no primeiro ano. Essa tarefa da convivência social, ela é amplamente trabalhada. E o professor de classe, ele trabalha em conjunto com os professores de matéria. Mas ele fica na primeira hora, no primeiro período da manhã, por 2 horas, com os alunos, além das aulas avulsas. E nesse período,
ele dá o ensino em épocas. O ensino em épocas significa que a cada 4 semanas a classe como um todo vai mergulhar, fazer uma imersão numa matéria específica. Então as nossas aulas não acontecem de 50 minutos espalhadas ao longo do ano. Elas vêm num bloco. Vamos supor, num primeiro aninho, tem a imersão nas letras e depois isso desaparece, eles fazem uma imersão nos números. Após esse mergulho, né, existe essa fase de sono, de adormecimento. Quando a gente volta e você resgata, aquilo vem com uma potência muito maior. Fileira múltipla de 4, hein? 1, 2, 3 e foi! 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30. Esse currículo vai numa progressão espiral. Ele passa sempre de novo pelo mesmo tema, mas numa oitava acima, né? Com aspectos mais destacados, mais elaborados, mais complexos. A gente vai agregando camadas a cada ano, né? Por isso a importância da atuação do professor de classe, porque você sabe o que você trabalhou com os seus alunos no primeiro ano, você sabe qual foi a camada que você agregou no segundo ano, e no terceiro, e no quarto, e como você vai resgatando isso ano a ano. O ensino é feito com muita vivência e experimentação do mundo. Os ex-alunos Waldorf, eles vão para o mundo das mais variadas formas. Percentualmente, o número de artistas é até baixo. Engenheiros, ou médicos, ou advogados, administradores. Temos mais do que o MEC exige em termos de carga horária para diversas matérias. Temos mais do que o MEC exige em outras matérias, em outros assuntos. E eles estão se estruturando, então a gente vai dando chances deles se estruturarem, né? Momento após momento. A gente está o tempo todo ajudando a criança a ser nesse mundo, né? A estar nesse mundo, a se mostrar que veio. Sabendo as suas próprias forças e limitações, seus talentos, capacidades e desafios, conseguir contribuir da melhor forma possível, com mais presença possível para si e para o outro. Uma das coisas mais belas que eu reconheço na pedagogia Waldorf é essa possibilidade da gente acompanhar o desenvolvimento. E se algo não foi conquistado no ano anterior, isso pode ser conquistado no ano seguinte de outra forma, porque a criança vai se transformando. Das escolhas individuais, cada um vai colocando as suas forças e as suas potencialidades aí nesse momento de uma escolha mais específica, onde que ele se sente mais capaz, confortável, desafiado até mesmo, muitas vezes, desenvolvendo o melhor possível deles mesmos. Não é uma competição entre eles, mas é uma competição deles com eles mesmos. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Conteúdo, quando ele não é meta, mas ele é entendido como caminho, essa meta é a formação, a meta explícita, onde eu quero chegar nessa pessoa mais bem preparada, ferramentada para estar no mundo. A própria escolha do conteúdo, sabendo que ele é caminho, é mais cuidadosa. Olhando para o fundamental, a gente pode separar em alguns blocos. Do primeiro ao terceiro ano, há um espelhamento do jardim de infância. Então, eles estão mais ao movimento, numa relação com as coisas, as pessoas, mais unos. E o quarto e quinto, eles estão nesse campo assim do sentimento, dessa ligação com o professor de classe, com o mundo. O auge é quarto e quinto ano. No sexto em diante, há um espelhamento do ensino médio. Então, esse pensamento abstrato, ele começa a surgir no sexto ano. Então, entra aí a causa e efeito e vai seguindo rumo ao ensino médio.
sexto ano é um ano de muita transformação. Steiner fala que ali no sexto ano começa o juízo dos jovens. E ele indica, então, nesse momento, efetivamente o trabalho de agricultura, porque esse trabalho de agricultura é um trabalho de causa e efeito. Está totalmente entrelaçado com o esforço do jovem. No sexto ano é um momento bem importante da chegada mesmo da criança em si, que ela já chegou, mas também no encontro com o outro. Então a marcha romana traz um pouquinho desse trabalho do indivíduo dentro do coletivo, o coletivo junto mesmo acontecendo como essa soma de forças de cada um. Eles vão estudar as leis precisaram existir no mundo porque agora você fez, tem que acontecer determinada coisa, você vai ter a consequência disso. É esse espírito do prático para o todo que a gente vai trabalhar em todos os momentos do sexto ano, como por exemplo na chegada do modo subjuntivo, o se, né, no português, na gramática, quando a gente trabalha a dúvida, a possibilidade, e aí a gente vem com a escrita criativa e deixa eles expressarem muito do que já foi impresso nesses últimos 5, 6 anos, mas agora é um momento de convergência também entre impressão e expressão. Na gramática vem a análise sintática, porque a análise sintática ela fala como esse social se organiza para funcionar como uma frase. A característica do fundamental é semear o entusiasmo pelo conhecimento. A gente põe sempre o aluno como centro. Nesse momento do oitavo ano, a gente sim consegue, junto com eles, colher muitos frutos desse caminho que foi feito. Num processo que o teatro sim é uma coroação, mas tem muitos outros lugares e pequenos lugares dentro de um oitavo ano que sorrisos, brilhos nos olhos, às vezes choros também, mas são caminhos que a gente consegue perceber onde que eles já se desabrocharam. A ideia é que não só aquele conhecimento químico, físico, biológico seja conquistado, mas que a ferramenta de conhecer, né, a ferramenta de aprender a aprender, também passe a fazer parte do ferramental dessa pessoa. A matemática, o português, a geografia, a história são instrumentos para essa construção de uma humanidade, construção dessa futura liberdade que eles vão ter. Então, todo um caminho cuidadoso, metodologicamente muito bem pensado, para que aquele conhecimento nasça dentro de cada um dos alunos. Apesar do nono ano fazer parte do ensino fundamental, nessa escola ele vai ter uma dinâmica de ensino médio. Um aluno tem esse ano para fazer essa transição do oitavo para entrar realmente no décimo, a gente chama de décimo, 11, 12, o que na escola tradicional é o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. A tecnologia é interessante na nossa escola porque ela é física aplicada. Então é eletromagnetismo, eletroeletrônica, é você tentar entender os fenômenos que acontecem e como é que eu construo. Então, por exemplo, a professora constrói máquina a vapor, elétrica, então circuitos de elétrica, que está dentro do nosso currículo de artes. A gente tem dentro disso trabalhos manuais, essa parte de tecnologia, a parte de modelagem, a marcenaria está dentro disso, o desenho geométrico está dentro de artes. Então você tem a matéria que é teórica aplicada, química aplicada, física, matemática aplicada. No ensino fundamental, a gente tem uma figura central, que é o professor de classe, e ele está rodeado pelos alunos. Então, você tem os alunos ao redor desse professor de classe, né? E esse professor de classe, então, ele vai olhar coletivamente para esses alunos. Já no ensino médio, esse conceito muda um pouco. Apesar do aluno ele ainda estar num coletivo, né? Ele ainda pertence à mesma sala, ele ainda pertence ao mesmo grupo, ele vai passar a ser olhado por um colegiado, né? Por um grupo de professores. Então eu mudo esse paradigma para uma figura central sendo o aluno e ao redor dele todos os professores que são os professores especialistas de cada matéria. O tutor que pega a sala no nono, ele acompanha até o final do ensino médio. Então é as mesmas figuras, ou uma figura ou duas figuras que vão acompanhar essa classe até eles se formarem até o 12º ano.
aluno ele faz parte do processo ativo da construção daquele conhecimento. A gente não tenta fazer com que o aluno decore a fórmula, decore a data, decore o texto. Na verdade, ele tem que entender como é que aquilo acontece, ele tem que saber chegar na fórmula. Mais do que eles saibam resolver um exercício, a busca é que eles sejam capazes de criar a equação. O livro didático, ele é construído pelo aluno. Ele vai ser a sedimentação da autoeducação do aluno, a concretização dessa autoeducação. Não basta observar o fenômeno e falar sobre ele. Você precisa desenvolver ferramentas de registro também. E a ferramenta de registro, tanto escrito quanto de ilustrações, permite que você organize ainda melhor e com mais profundidade aquilo que você observou. Se eu trago isso num livro, a princípio, esse conceito é uma coisa morta. Eles vão decorar aquele conceito. A célula é isso, é a menor porção de vida. Agora, se eu trago toda a história de como que essa célula foi descoberta, eles vão entender, então, que a célula é a menor porção de vida. E aí eles não decoram, eles entendem. Isso eles jamais vão esquecer. A gente quer primeiro trazer esse conteúdo vivo, esse conceito vivo, para ele sedimentar esse conteúdo, e aí até num segundo momento ele pode consultar um livro ou ter um texto de apoio, algo assim, mas isso tem que nascer dentro dele, né? Se a gente consegue de alguma maneira desenvolver um interesse no aluno pelas coisas, ele vai conseguir muita coisa na vida, especialmente pelo interesse em crescer, em melhorar, e é claro que essa pessoa vai acabar oferecendo de si para o mundo. O ensino das ciências na nossa escola tem essa tarefa de poder construir uma ferramenta de aprender a aprender o mais eficiente e brilhante e orgânica possível. O principal é que ele saiba construir a relação entre as coisas, independente de que coisa é essa. Essa que é a diferença, essa autoeducação, esse pensar autônomo que vai se formando ao longo desse terceiro setênio, né? Ao longo desse ensino médio. Talvez daqui a 3, 4 anos ele não lembre mais como calcular a energia cinética, mas se ele aprendeu a relacionar as coisas, primeiro que ele pode por si só chegar novamente na equação da energia cinética, como ele pode extrapolar isso para qualquer questão da vida dele. Ao mesmo tempo que a gente traz essa parte da escola Waldorf, que é toda recheada de imagens e de trabalhos internos, e essa parte mesmo que estrutura esse emocional, a gente também faz simulados do Enem, provas para vestibular. Então a gente está o tempo todo tentando trabalhar esse equilíbrio. Eu estou dando autonomia para o aluno de, na vida dele ou em qualquer outro exemplo, ele ser capaz de criar uma relação entre variáveis. Essa autonomia, ela depende de uma ferramenta de conhecimento. Senão você não é livre para fazer as suas ideias, né? Para concretizar os seus ideais.